Olá, meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos. Hoje é a minha oportunidade de trazer a palavra do dia. E eu estava, durante essa semana, pensando a respeito de algumas coisas que nós estamos organizando e eu me lembrei de um tempo atrás como eu era ansiosa com as coisas, ansiosa para resolver as coisas logo, não tinha paciência de esperar, não tinha, eu ficava agoniada, queria que as coisas acontecessem rapidamente. E esses dias agora, de umas semanas para cá, nós temos atravessado um problema e que precisa ser resolvido, né? A gente precisa acabar de resolver e concluir e fica demorando e fica toda a vida para concluir, a gente fica apreensivo. Mas eu estava me lembrando hoje a respeito de como eu era ansiosa e como eu tenho tido paciência agora para aguardar as coisas no tempo que elas precisam acontecer. E eu estava lembrando, pensando nessas coisas, né? Conversando com Deus e pensando a respeito disso, de como eu mudei, de como as coisas agora para mim têm outra. As minhas expectativas agora são mais moderadas, né? Então eu já aguardo o tempo certo das coisas, aguardo Deus, aguardo a ordem de Deus. E tudo isso é muito bom porque a gente fica calmo, né? A gente fica refrigerado. E eu tenho me sentido assim, com tantas coisas para serem resolvidas. Em outra época eu já estaria extremamente agoniada, estressada, aborrecida. E agora, graças a Deus, eu tenho tido paciência, tenho tido tranquilidade para aguardar as coisas como elas precisam ser. E por isso eu estava me lembrando de Davi. Davi era menino, rapaz, ainda quando Samuel ungiu o rei. Numa primeira unção, ele era menino. E ele foi ungido rei por Samuel. Samuel era juiz, era profeta, era sacerdote, ele acumulava vários encargos na obra de Deus. E ele ungiu a Davi rei. E Davi, meus irmãos, esperou mais de 20 anos para assumir esse reinado, para ser aclamado rei. E o mais incrível é que Davi ensina pra gente é que o rei que ele substituiria, era um rei que vivia precisando dele. Ele acudia nos seus momentos de agonia, tocava harpa para ele, mesmo sabendo que ele já havia sido ungido. Ele atendia às necessidades do rei. Ele depois foi perseguido por esse rei por muito tempo, em muitas ocasiões. Esse rei o perseguiu para matá-lo. E ele nunca fez nada para que o rei Saul, que era o antecessor dele, para que Saul perdesse o trono, para que Saul saísse logo e ele assumisse, já que ele já havia sido ungido. Ele esperou o tempo certo para que isso acontecesse. Mesmo com toda a perseguição de Saul, mesmo com exércitos atrás dele, mesmo ele tendo que se esconder, ele nunca fez nada contra Saul, porque ele sabia que Saul também havia sido ungido por Deus. Saul foi um pedido do povo, o povo queria um rei, e Deus ungiu Saul rei a pedido do povo. E Davi aguardou pacientemente, apesar de todas as dificuldades e perseguições que ele viveu, que ele passou, ele aguardou. Ele nunca fez nada contra o rei Saul, ele nunca fez nada para que se adiantasse a sua posse como rei. Ele não fez nada, ele esperou. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E isso é maravilhoso. Nós aprendemos muito, irmãos, quando lemos a palavra de Deus, quando conhecemos a palavra de Deus.
Aprendemos muito com essas pessoas que viveram essa época em que Deus usava seus profetas para falar com a humanidade. E depois com Jesus, por meio de Jesus. A gente aprende muito com essas pessoas porque suas atitudes são atitudes muito louváveis, atitudes que precisam ser copiadas, imitadas. Então, por conta dessa minha paciência hoje, dessa minha boa vontade de esperar as coisas acontecerem, de esperar a conclusão das coisas, né? No momento certo, eu me lembrei de Davi. Ele esperou mais de 20 anos para que fosse aclamado rei, numa terceira unção. Então, meus irmãos, vamos aguardar os propósitos de Deus na nossa vida. Tudo na nossa vida tem um tempo certo para acontecer. Tem um momento certo de acontecer. Então, vamos ter paciência, vamos permitir que Deus refrigere a nossa alma, que Ele tome o controle da situação e a gente tenha confiança de que Ele tem o controle da situação e que no momento certinho, na hora certa, as coisas vão acontecer do modo que a gente deseja, do modo que Deus já determinou para cada um de nós. Então, que nós tenhamos essa tranquilidade de aguardar as coisas. Vamos fazer como Davi. Talvez não demore 20 anos para a gente conseguir determinadas coisas, né? O final de determinadas coisas. Mas pode durar uns dias, pode durar uns anos, né? Que a gente tenha essa compreensão e essa moderação para que a gente agrade o coração de Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente expressa para Deus que nós confiamos nele e sabemos que ele vai agir no momento certo, na hora certa. Amém? Deus abençoe os irmãos essa noite, em nome de Jesus Cristo.